Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos objetos mais misteriosos e fascinantes da história, o sudário de Turim. É um simples pedaço de linho que, por séculos, coloca fé e ciência em um debate simplesmente intenso. E a questão principal é essa aí. Seria a mortalha que envolveu o corpo de Jesus Cristo? Ou seria uma falsificação, ainda que muito genial, da Idade Média? Bom, vamos dar uma olhada nas evidências para ver aonde essa história nos leva. Então, para começar, vamos entender os fatos básicos. É disso aqui que a gente está falando. Um tecido de linho com uma imagem bem impressionante, quase como um negativo fotográfico de um homem que sofreu ferimentos. Ferimentos que batem exatamente com a descrição de uma crucificação. Para milhões de pessoas no mundo todo, não tem a menor dúvida, esse é o pano que cobriu Jesus depois da sua morte. Ok, vamos começar a investigar isso a fundo. E vamos começar pelo lado mais cético da história, ou seja, pelas evidências que indicam que o sudário é uma fraude. E o que é curioso aqui é que não se trata de uma única prova isolada. Na verdade, são várias linhas de investigação bem diferentes que parecem apontar para uma mesma conclusão. Vamos analisar cada uma delas. Em 1988, o mundo científico recebeu uma notícia que caiu como uma bomba. 3 laboratórios totalmente independentes, um na Suíça, outro na Inglaterra e um nos Estados Unidos, fizeram a datação por radiocarbono em pequenas amostras do tecido. E o resultado, com 95% de confiança, foi esse aí. O linho foi produzido em algum momento entre os anos de 1260 e 1390. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que existe um buraco de mais de 1.200 anos na história. Se o tecido é da Idade Média, ele simplesmente não poderia ter envolvido o corpo de Cristo lá no século I. Para muitos cientistas, nesse momento, o caso estava encerrado. E olha, a datação por carbono não estava sozinha. Análises químicas feitas com microscópios encontraram pigmentos comuns de tinta da época, como óxido de ferro. E, o que é talvez mais revelador, existem registros da própria igreja, lá do século XIV, que já denunciavam a peça como uma fraude, algo criado artificialmente só para arrecadar doações dos fiéis. Mas a história não acaba aí, não. Agora, a gente vai ver as pistas que apontam para autenticidade e que dão uma bela reviravolta nesse caso todo. É exatamente aqui que a investigação fica complicada de verdade. Porque, enquanto uma análise aponta para pigmentos de tinta, outra, bem mais recente, identifica características que, segundo especialistas, só seriam encontradas em sangue humano real que coagulou e se separou em soro, algo que seria extremamente difícil, se não impossível, para um artista medieval conseguir falsificar. Pois é, esses detalhes forenses mostram um nível de precisão anatômica e histórica que é de impressionar. A presença desses halos de soro e os padrões de como o sangue escorreu que batem com as narrativas da paixão de Cristo, tudo isso aponta para uma complexidade que parece quase impossível de ser replicada por um pintor da Idade Média. E se a tecnologia mais moderna, do nosso século, pudesse dar uma nova pista para esse mistério tão antigo? Pois bem, o Cícero Moraes, que é muito conhecido por suas reconstruções faciais de figuras históricas, decidiu aplicar uma técnica completamente nova. Ele usou a computação gráfica para tentar responder àquela velha pergunta: como afinal a imagem do sudário foi formada? E a conclusão do Moraes é no mínimo surpreendente. Segundo ele, a física da imagem simplesmente não bate com a de um corpo humano de verdade. A análise digital dele mostrou que um tecido, quando envolve um rosto e um corpo com 3 dimensões, criaria deformações, esticamentos na imagem. E essas distorções não estão lá no sudário. Isso levou a concluir que a imagem provavelmente foi feita a partir de um molde e não de um corpo. Só que essa abordagem puramente digital não foi bem recebida, não. A comunidade científica, que é especializada no estudo do sudário, criticou o trabalho duramente. O Centro Internacional de Estudos sobre o Sudário, o CISS, argumentou que o estudo ignorou décadas de análises físicas e químicas do tecido real e que os modelos de computador não representavam as condições verdadeiras da formação da imagem. Certo. Depois de ver tudo isso, vamos tentar juntar todas as peças desse quebra-cabeça. E é aqui que a gente vê o centro do debate. De um lado, a gente tem a datação por carbono, a análise de pigmentos e os registros históricos, tudo apontando para uma origem na Idade Média. Do outro lado, a gente tem uma análise forense do sangue, que sugere uma autenticidade e uma complexidade que são, francamente, muito difíceis de explicar.
Se a gente colocar tudo na balança com base no peso das evidências, especialmente a datação por radiocarbono e os registros históricos, a maior parte da comunidade acadêmica hoje conclui que o sudário é de fato uma peça medieval, ou seja, não seria a mortalha autêntica do século I. E ainda assim, mesmo com esse consenso, essa conclusão deixa uma pergunta final que é simplesmente intrigante e que mantém todo o mistério vivo. Se o sudário é uma falsificação, como é que um artista do século XIV, sem nenhum conhecimento de fotografia, de ciência forense, conseguiu criar uma imagem em negativo com informações tridimensionais, com detalhes anatômicos e sanguíneos tão precisos que continuam a desafiar a nossa ciência até hoje? A resposta para isso, por enquanto, continua sendo um grande enigma.